Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é comunicação para a empregabilidade. Tópicos a serem abordados nesta aula: como elaborar um currículo de visibilidade, técnicas para entrevista de emprego e dinâmicas de grupo e redes sociais. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar os elementos essenciais de um currículo, participar de entrevistas de emprego com maior segurança, reconhecer a importância do uso favorável das redes sociais. O que é a empregabilidade? A empregabilidade é a capacidade que o profissional tem de ser recrutado. Então, capacidade que o profissional tem de ser recrutado. O que compõe a empregabilidade? Vários fatores, vários. Mas dois deles são fundamentais: reputação e competência. Um profissional que tem alta reputação e alta competência, ele tem alta empregabilidade. Um profissional que tem baixa reputação e alta competência já diminui um pouco as suas chances de empregabilidade. O contrário também, ele tem alta reputação, mas baixa competência. Talvez é uma ótima pessoa, mas não consegue desenvolver a sua atividade de forma tão profissional. E se ele tiver as duas em baixa, então a empregabilidade é quase que inexistente. Então, empregabilidade é essa capacidade que o profissional tem de se manter recrutável, digamos assim. E para que você se mantenha a empregabilidade, existem alguns fatores de comunicação que são importantes. Comunicação do que você mostra para o mercado. Um dos elementos mais importantes que a gente tem em relação à empregabilidade é o currículo, ou o CV, como algumas pessoas falam. E a gente vê no mercado muitos tipos de currículo, muitos modelos de currículos. E não existe um padrão único que eu tenha que executar ou construir o meu currículo. Aliás, se você busca emprego, por exemplo, em algumas empresas, muitas vezes o próprio site da organização vai ter um modelo de currículo já pronto, onde você preenche alguns campos que depois eles conseguem filtrar isso nas suas pesquisas. Então, não existe um modelo pronto de currículo, mas existem pontos essenciais que um currículo precisa ter para ganhar visibilidade e, portanto, sustentar a empregabilidade, tá? Eu citei aqui 10 pontos que são essenciais na execução de currículo, que você pode pensar no modelo que você tenha, no template que você tenha, mas você tem que olhar, esses 10 itens não podem faltar. O primeiro item deles é o objetivo. O currículo sempre tem que ter um objetivo. O que você está buscando? Seja uma área, seja uma profissão, seja uma posição. Eu não posso colocar, por exemplo, por mais que eu tenha uma formação em direito, advogado, uma formação em ciências contábeis, eu não posso colocar um currículo dizendo ou advogado ou contador. Por quê? Porque isso confunde a cabeça de quem vai ler um currículo. Eu sempre tenho que ter um objetivo claro. Eu posso até me candidatar para as duas posições, mas eu preciso então ter dois modelos de currículos diferentes. Por quê? Porque será muito difícil eu colocar um currículo onde eu diga que sou advogado e que sou contador e conseguir colocar todas as competências e experiências para validar ou uma posição ou outra posição. Vai ser muito mais fácil quando eu for específico. Se eu estou buscando uma vaga de advogado, mesmo que eu também tenha formação de contador, eu vou ressaltar as competências para ser um advogado. Inclusive, dizer que por conhecer contabilidade, por ter formação em contabilidade, isso me faz ser um melhor advogado. O contrário também é verdade. Se eu vou aplicar para uma vaga de contador, então eu coloco as características, as competências que me fazem ser um bom contador, reforçando na história do currículo que também tenho formação em direito e, portanto, sou um melhor contador porque também tenho formação em direito. Percebe? Tem que ser muito específico quando você aplica para uma vaga de emprego. Você tem que preencher aquela vaga que eles estão buscando. Não dá para você atirar em todos os lados. Por mais que você tenha várias competências, o que é muito bom, o que mantém em alta a sua empregabilidade, quanto mais competências, quanto maior é o leque de opções que você pode oferecer, maior a sua empregabilidade. Eu penso sempre no modelo de pirâmide. Quanto mais larga a base, quanto mais competências você tem, mais fácil você afunilar para escolher uma delas. Se a sua base é muito curta, você não consegue ter esse modelo pirâmide. Por quê? Porque a sua base é muito pequena, você só vai ter uma possibilidade. Uma base larga te dá várias possibilidades. Então, quanto mais competências, mais chances de empregabilidade. Agora, quando eu for fazer no currículo, objetivo específico. O que eu estou buscando? Segundo ponto é o idioma. Se você vai fazer no currículo em português,
português impecável. Não dá para ter erro de português no currículo. Por quê? Isso é uma condição sine qua non da existência de um currículo. Quando eu olho um currículo e leio, já encontro um erro de português, qual é a imagem que vem na minha cabeça em relação àquele profissional? Descuidado, não revisou, não viu direito o que estava fazendo, né? Não primou por uma coisa essencial que é a boa comunicação na sua língua nativa. Se eu for fazer um currículo em inglês, porque eu vou disputar uma vaga numa multinacional, mesma coisa, não posso ter erro do idioma inglês. Se uma vaga numa empresa alemã, enfim, espanhol, o idioma que você for fazer no currículo, cuide para que o idioma saia perfeito, impecável, não pode ter erro. O ponto 3 o currículo tem que contar a sua história. Você tem que dizer por onde você passou, quais empresas você passou, enfim, experiências que você teve. Você tem que estar muito claro que você tem que contar a sua história. O 4 mostre as suas realizações. Ao contar a sua história, o que você fez? Ah, mas eu nunca participei de um projeto onde eu fosse um líder de um projeto, eu nunca abri uma loja, eu nunca fechei uma loja, eu nunca lancei um novo produto. Enfim, não tem importância, não necessariamente você precisa ter sido o responsável por aquela realização, mas você trabalhou naquele projeto, você teve participação naquilo que foi feito na organização. Então, pensa que eu conto a minha história e também mostro as realizações que eu fiz, né, que eu tive nas empresas que eu passei contando a minha história. Um outro ponto experiências e conquistas, ou seja, conta a sua história, mostra as suas realizações e coloca lá as experiências que você adquiriu ao passar por aquelas empresas, ao realizar aqueles projetos. Que experiência foi marcante para você? O que você aprendeu? Você conquistou alguma coisa? Por exemplo, você pode dizer que, olha, você ajudou a conquistar mais clientes, que você ajudou a reduzir custo, que você ajudou a aumentar faturamento, que você ajudou a abrir mercado, enfim, vocês ganharam um prêmio. Tudo que vem à sua cabeça ao contar essa história, se tem alguma coisa que foi premiada, reconhecida, aprendida, tem que ressaltar no seu currículo. E depois evidencia suas habilidades. Aí sim, dentro dessa história que eu contei, do meu retrospecto de carreira, daquilo que a gente vivenciou, daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente conquistou, o que eu trouxe, né, de habilidades. Então eu aprendi, por exemplo, a fazer vendas, então eu tenho habilidades em vendas. Eu aprendi a gerenciar um projeto, eu aprendi a trabalhar sob pressão, eu aprendi a buscar novos clientes, eu aprendi a prospectar, eu aprendi a gerenciar um projeto, enfim. Você aprendeu, então você tem as competências para tal. Então você coloca lá as suas competências. O item 3, 4, 5 e 6, você pode até formar um texto único, onde você evidencia as empresas, as experiências, as conquistas e o que você teve de competências desenvolvidas. Você pode criar um texto pequeno, curto, onde você coloca todos esses elementos e fica bem interessante. O item 7 nunca perca a oportunidade de ser curto e objetivo. Embora você tenha que contar tudo isso, você tem que ser curto e objetivo. Não adianta você escrever um texto gigantesco de 3, 4 páginas, porque as pessoas não vão ler. Se ele for objetivo, se ele for curto, se ele for direto aos pontos, a chance de você ser chamado para uma entrevista, que seria a segunda fase de um processo de seleção, ela é muito maior. Pensa sempre o seguinte, quanto tempo dura um intervalo de propaganda na televisão? Ele dura muito pouco tempo, ele dura 2, 3 minutos no máximo. E nesses 2, 3 minutos você assiste propaganda de tudo, desde sofá, a clube de campo, resort, a carro, sabão em pó, enfim, eles anunciam tudo. Então, se uma TV consegue anunciar um produto em 30 segundos, por que você não consegue escrever um currículo em uma página? É uma questão de usar a criatividade com o pouco recurso que você tem para encaixar o seu currículo ali. Aliás, a gente tem um curso aqui no Monitor chamado Criatividade e Inovação no Ambiente de Trabalho, e uma das técnicas que a gente usa é trabalhar a criatividade quando existe falta de recursos. Olha, é excelente para você desenvolver essa competência. Não tem recurso? Você vai se tornar mais criativo. Então pensa que tenho que fazer em uma folha, tem que caber em uma folha meu currículo. Não consegui em uma folha, tudo bem, 2 é exceção, mas mais do que 2 folhas não fica um currículo agradável de se ler, porque fica muito conteúdo para o entrevistador. E o 8º ponto evite os chavões, né? Aquelas coisas que todo mundo diz, eu sou hands-on, eu sou resiliente, né? Evita essas coisas que todo mundo fala. Por quê? Porque quando você lê isso no currículo, você não vai dar muita credibilidade. Onde você vai testar isso, se é verdade? Na entrevista.
Então, o que acontece? O currículo tem que chamar atenção para as suas habilidades, a sua experiência, o que você fez, as conquistas, para que esse currículo convide, né, seja convidativo para quem está lendo, convidar você para uma entrevista, chamou atenção, e na entrevista aí sim ele vai testar o que você é de fato, um pouco, né, do que você sabe fazer, da sua desenvoltura, mas esses chavões, essas coisas, ninguém acredita nisso quando você lê um currículo, porque é o autoelogio. E um autoelogio não vale de nada numa vaga ou para manter a sua empregabilidade. O elogio vale quando ele é feito por um terceiro. Quando um terceiro te referencia, significa que você está construindo muito bem a sua reputação. Mas um autoelogio, ninguém bota fé nisso, ninguém acredita muito nisso, não tem muita consistência. O nono ponto é a estética. Pô, olha só, um currículo de uma página, ele tende a ser mais estético. Por quê? Se você coloca os seus dados, coloca, né, todo esse conteúdo de uma forma estética, não tem aquela coisa de um currículo começa uma parte para a direita, outro para a esquerda, aí você põe uma fonte tamanho 18, a outra fonte tamanho 14, aí você põe uma fonte Arial, outra fonte é calibre. Então quer dizer, se você faz uma bagunça de fontes, tamanhos e posições, não fica esteticamente bacana um currículo. Então você tem que pegar o currículo, depois que você fez, olhar para ele e pensar, poxa vida, esse currículo está esteticamente bonito, chama a atenção aonde eu preciso ler e está ressaltado as informações mais importantes. Então, pensa também na estética, não é só o conteúdo. A estética dá muito reflexo positivo no currículo. E olha só, estética é um atributo também da comunicação. Comunicação visual é muito importante, que é o que a gente está discutindo aqui nesse curso sobre comunicação. E o 10º ponto é contato. Quando você fez o currículo, você tem que ter lá garantido que o teu nome, os teus dados, né, de e-mail, de telefone estão corretos. Ah, mas eu troquei de celular. Então você tem que tomar cuidado para que o currículo que você mandou para a empresa não esteja lá com um e-mail que você não usa mais, ou um telefone que você trocou. Enfim, você precisa garantir que o contato que você colocou no currículo vai conseguir você vai conseguir ser acessível, a empresa, a organização vai conseguir te encontrar com aquele contato. Às vezes até acontece das pessoas esquecerem de colocar o contato. A pessoa põe o nome, põe o endereço e esquece de pôr, por exemplo, um telefone, um e-mail. Isso acontece, já vi currículos desse tipo. Então o legal é que você mantenha sempre esse contato atualizado, tá? E hoje em dia, com redes sociais, você pode colocar também no contato o contato da sua rede social. Eu acho legal você colocar um contato de uma rede social profissional. Não fica legal você colocar no currículo uma rede social de uso pessoal. Mas uma rede social de uso profissional fica bacana, até porque a rede social garante que você vai ser encontrado. Às vezes você mudou o telefone, mas você não vai mudar o seu perfil na rede social profissional. Então, fica aqui essa dica também para você explorar um pouco do uso das redes sociais no contato. Então, o currículo tem que ter esses 10 elementos que são muito importantes. Tem que colocar foto no currículo? Depende. Depende para qual vaga você está aplicando o seu currículo. Um currículo de uma área administrativa, de uma área interna, não tem necessidade de ter uma foto. Por que eu digo para você não botar uma foto? Porque a imagem fala muito mais do que palavra. Então, quando você recebe um currículo e olha uma foto, vai te chamar a atenção a imagem muito mais do que o texto. E o fato de chamar a atenção para a imagem pode tirar o foco daquela pessoa que está lendo o currículo para o texto, que é muito importante. Então, se você não vai trabalhar numa atividade onde exija uma boa aparência, né, uma condição de estética mais favorável, não coloca foto. Foto no currículo é para modelo, foto no currículo é para hostess, é para gente que trabalha de fato a imagem física, né, estética. Se você não tem essa necessidade, não coloca foto no currículo. Bom, e aí, feito isso, você entregou o currículo, uma outra etapa importante que geralmente tem nas empresas é a dinâmica de grupo. E o que é a dinâmica de grupo? É uma técnica, né, para avaliar os comportamentos das pessoas em determinadas situações. O que está se buscando numa dinâmica de grupo? Analisar o perfil do indivíduo, se cabe no perfil da vaga e da organização que está interessada. Então, é sempre uma situação para você testar se os perfis se encaixam. Tanto o perfil da pessoa no perfil da vaga, quanto o perfil da pessoa no perfil da organização. Porque a organização tem sua cultura, né? tem o seu jeito de ser. Então você precisa estar alinhado com esse jeito de ser, com essa cultura da organização que você vai trabalhar. A dinâmica de grupo, geralmente, ela tem 4 fases. A
Primeira fase é uma atividade geralmente quebra-gelo, onde quem está conduzindo vai aplicar algum teste, vai aplicar alguma dinâmicazinha simples, para quebrar o gelo, para sair daquele modelo mais formal, que as pessoas estão ali, às vezes, muito tensas, esperando o que vai acontecer. Então, o cara que está lá conduzindo, ele vai aplicar uma atividade de quebra-gelo. Aí fez isso, geralmente ele vai pedir uma apresentação individual. E aí é muito importante você treinar a sua apresentação individual. Você deve já ter ouvido, por exemplo, aquele papo, né, que o pessoal fala, tem muito em vendas, que inclusive a gente ensina aqui no curso de como se tornar um vendedor de sucesso, que é o papo de elevador. Você encontrou o presidente da empresa no térreo e vocês vão até o 5º andar juntos. O que você consegue dizer sobre você, sobre o que você está fazendo para o presidente da empresa nesse espaço de tempo entre o térreo e o 5º andar? Então é o papo de elevador. Então é importante que você treine a sua apresentação. O que você pode dizer sobre você numa apresentação individual de uma dinâmica de grupo. Então como é que você se vende em ali talvez 60 segundos, falando o seu nome, a sua experiência, qual a sua expectativa em relação à atividade que vai ser proposta, o que você vê em relação à empresa, enfim. Pensa como é que você consegue fazer uma apresentação de você, treinar isso, por quê? Porque na hora que você for exigido a fazer, vai ser mais fácil se você tiver treinado. Depois, vai ser feito um trabalho em grupo, até por isso que se chama dinâmica de grupo, vai se propor alguma coisa para vocês que estão ali executarem. O que é importante nessa tarefa? É importante muito que você ouça o que está sendo pedido. Por quê? Porque às vezes pode ter algum tipo de pegadinha. Fala-se uma coisa que possa ter uma interpretação dúbia, e aí se você não percebe que tem uma interpretação dúbia, você sai por um caminho, achando que o que foi pedido é isso e vai ser entregue isso, e depois quando você termina, passou o seu tempo, você descobre que não era bem aquilo, tinha algo a mais no que estava sendo solicitado. Então é importante que você preste muita atenção e tire dúvidas. O cara falou, olha, precisa fazer isso, isso, isso. Você levanta a mão e confirma, olha, então isso quer dizer isso, isso, isso. Aí ele vai dizer se sim ou se não. Então é importante você checar antes de começar a fazer o trabalho. E depois, obviamente, vai ter um encerramento, onde vai ali talvez se dar uma mensagem final, alguma coisa, pedir para alguém falar alguma coisa como foi a experiência, enfim. Mas geralmente vai ser esse roteiro de uma dinâmica de grupo. Então a dica importante é dividir os tópicos da apresentação para cada colega do grupo, sendo imprescindível a participação de todos na apresentação. Ou seja, é uma dinâmica de grupo. Por mais que você esteja sendo avaliado individualmente, é importante que você sempre pense no coletivo. Como é que você foi dado uma tarefa, como é que você compartilha essa tarefa com as pessoas, como é que você dialoga, como é que você negocia, isso tudo está sendo avaliado. Então é importante que você mantenha em mente essa dica aí. Bom, aqui a gente fala sobre aderência de perfil e comportamento, ou seja, a dinâmica é proposta exatamente para isso, para ter essa aderência entre o perfil do candidato à vaga e o perfil do candidato à organização. Então é importante ter isso na cabeça, não pensar só na vaga, pensa também na organização. O que o seu perfil tem a ver com aquela organização. Então você precisa vender o seu peixe não só para a vaga, mas para a organização como um todo. Isso é pensar um pouco mais estrategicamente, além do foco direto na vaga. A participação e interesse do candidato nas atividades, interação com os demais participantes, enfim, está se avaliando a sua desenvoltura, o seu comportamento, o jeito como você negocia, como você se impõe, o jeito como você ouve, enfim, está sendo avaliado tudo ali. Porque depois essa avaliação vai servir para depois eles fazerem uma síntese do seu comportamento para saber se você, por exemplo, como poderia reagir em situações reais na organização que aquela vaga vai demandar de você. Aqui a gente lista algumas dicas que são importantes, sempre seja você mesmo, não adianta fingir um papel. Se você é uma pessoa mais tímida, não tem problema, seja você, seja natural, né? Não deixe que a timidez impeça você de fazer as atividades, mas não queira bancar ou extrovertida, porque a chance de você errar no tom vai ser grande. Então seja você, se você é tímido, vai com timidez mesmo, não tem problema. Respeitar o horário de agendamento, ou seja, sempre chegar no horário, se foi dado 10 minutos para entregar a tarefa, entregue em 10 minutos, é sempre importante isso, porque você está sendo avaliado, lembra, para saber se existe essa aderência entre o perfil da vaga e o seu perfil como candidato. Então, se você não respeita o horário já numa dinâmica, qual que é a imagem que vai vir à cabeça das pessoas que estão te avaliando? Olha, ele não consegue entregar as coisas no prazo. Se aquela posição tem uma demanda muito grande para sempre entregar no prazo,
Então já começa a complicar as suas chances de ser o escolhido para aquela vaga, ou a escolhida, né? Então pesquisar, e pesquisa mesmo. Antes de você ir para a dinâmica, pesquisa sobre dinâmica, você pode acessar a internet, aí tem muita coisa. Você pode pesquisar sobre a empresa, sobre as pessoas que vão aplicar, enfim, pesquisa o máximo que você puder, porque quanto mais informação você tiver sobre a organização, vai ser mais tranquilo para você fazer as dinâmicas. Porque você pode pensar em entregar sempre o resultado daquilo que está sendo pedido já para ver se ele funciona na empresa. Imagina, você está disputando a vaga numa empresa de botijão de gás. Então, se você pesquisou sobre esse mercado, sobre as dificuldades, os fornecedores, os clientes, e aí te dão uma atividade para você, por exemplo, desenvolver, construir uma loja. Né? Então, pô, que bacana você já pensar em construir uma loja com as demandas necessárias para uma empresa de botijão de gás. Por quê? Porque se você fizer uma loja de verduras, não vai ter muita conexão com o produto. E não é que isso vai impedir, mas é que se você consegue casar essa atividade já com o interesse da organização, as pessoas vão perceber que você está antenado com o que está acontecendo na empresa e vai ser muito mais fácil para quem está te avaliando perceber se faz ou não sentido o que você está fazendo. Por quê? Porque eles estão nesse mercado, eles estão nesse tipo de empresa, é um vocabulário comum para eles. Então isso também ajuda a vida do avaliador. E ao ajudar a vida do avaliador é um grande gesto de empatia. A gente já falou sobre empatia aqui no curso. Então, quando você usa vocabulários e argumentos do outro, do ambiente do outro, gera empatia. Gerando empatia, você já começou a ter uma boa comunicação com inteligência social. Depois, seja confiante, né? Mantenha-se atento e seja confiante, ou seja, escuta bastante, mantenha-se confiante, nada de pensar que dos 10 que estão ali, você é o pior, não existe isso, seja confiante, dos 10 que estão ali, os 10 são em condições iguais, porque os 10 foram chamados, foram convocados, então são todos no mesmo pé. Então seja sempre confiante, acredite sempre em você. A autoestima é fundamental. Evite falar em excesso ou impedir que os outros também participem, ou seja, aquela pessoa que fica falando o tempo todo achando que por falar tudo e responder tudo, ela vai ser bem avaliada. Na maioria das vezes não é assim que acontece, porque se ela fala tudo e quer dar resposta para tudo, significa que ela dominou o cenário e não está dando espaço para os outros. E isso não é cooperação, isso é competição. Então, por mais que você tenha a resposta, mas você já deu uma, duas respostas, é bom você dar espaço para as outras pessoas. Ficar mostrando, né, o quanto você sabe, o quanto você é bom o tempo todo, isso pode funcionar de forma contrária da empatia. Ele vai gerar um efeito contrário da empatia, vai gerar uma antipatia. Por quê? Porque vai ficar muito daquela coisa de querer se aparecer, querer se mostrar o tempo todo e ninguém gosta muito desse tipo de perfil. Depois, se você não for aprovado na dinâmica, né, para a próxima fase, procure fazer uma análise geral da sua atuação, né? O que falhou, o que você poderia ter feito melhor. Porque fazer essa checagem dos aprendizados é importante para preparar você para uma próxima dinâmica de grupo. Aqui existe, né? Não existe fórmula para uma participação em dinâmicas de grupo, o que existe são dicas que podem ajudá-lo a ter um bom desempenho. Então, esse é o ponto, né? Sempre pensa nas dicas possíveis, mas seja você, vá lá com autoconfiança, enfim, e participa. E se não deu certo, usa como aprendizado. O que eu não consegui fazer para que na próxima eu vá melhor. E aí, se você passou na dinâmica de grupo, geralmente vai ter uma entrevista de emprego, né? E aí, o que eu preciso fazer para a entrevista de emprego? A mesma coisa, dividir em 3 fases, antes, durante e depois. O que é o antes? O antes é tudo aquilo que eu preciso fazer antes de chegar à entrevista. Então eu preciso pesquisar, né, sobre a empresa, sobre a cultura da empresa, se eu tenho disponível o número do faturamento anual dela, ou mensal, quais as filiais que ela tem, em quais estados, quais cidades, o lucro dela, se eu tenho acesso a essa informação, número de funcionários, fábricas, onde fica a matriz da empresa, se é uma empresa nacional ou internacional, a matriz fica em Nova York, fica em Munique, na Alemanha, fica em Paris, enfim, onde fica a matriz, quais produtos e serviços ela vende, ela já ganhou prêmios, ela tem uma propaganda na televisão, enfim, tudo que eu puder pesquisar em relação à empresa vai me ajudar a ter vocabulário para trabalhar durante a entrevista. Então, sempre que eu sou chamado para uma entrevista, pesquisa tudo que você puder pesquisar sobre a empresa antes da entrevista. Aí, durante a entrevista, habilidades de comunicação.
empatia, tá? Saber fazer perguntas, escuta ativa, tudo aquilo que a gente já viu na comunicação com inteligência social. Trabalhar aqueles 3 elementos. Tranquilidade, né? Responda o que foi perguntado. Se você não tem resposta, não inventa, não queira enrolar. Diga que não sabe, mas que vai pesquisar, né? Infelizmente não tem essa resposta nesse momento, mas vou pesquisar. Enfim, não queira criar uma situação onde possa parecer que você está mentindo, que você está contando coisas que não sabe. Então, tranquilidade, responda o que foi perguntado, fale sobre você, fale o que realizou, o que pode realizar, aí você lembra do currículo, né? O que eu coloquei no currículo, o que eu fiz, o que eu não fiz, enfim, lembra um pouco desse currículo para ressaltar aquilo que talvez já estava no currículo de forma resumida, de forma objetiva. Agora aqui você tem a chance de alongar, tem a chance de falar bastante sobre aquela experiência que estava bem resumida ali no seu currículo. Nunca fale mal do ex-trabalho, do ex-chefe, da ex-empresa, ninguém gosta disso. Por quê? Porque você pode falar mal de uma situação que acontece nessa nova empresa. E aí qual que é a percepção de quem está te entrevistando? Ele não se adapta a essa situação. Ele não vai gostar porque aqui a gente tem uma coisa muito parecida. Então se você fala mal, você está tirando as chances de você progredir na entrevista. Se recuse a falar mal da outra empresa, mesmo que ela mereça. Mesmo que teu ex-chefe mereça, se recuse a falar mal dele. Fale de você, venda bem as suas competências e o quanto você pode ajudar aquela organização. Fale de você e da empresa que você está aplicando para o trabalho. Esquece o seu passado. Nesse sentido, não vale a pena falar de detalhes que talvez não funcionaram. Você pode contar uma história que não deu certo, enfim, isso é uma coisa. Falar mal é outra coisa. Faça perguntas, isso é importante, né? Os 3 elementos da comunicação: empatia, fazer perguntas e escuta ativa. Faça perguntas, tire dúvidas. Olha, mas essa vaga aqui, o pessoal faz muita hora extra, tem muita viagem, qual o tamanho da equipe, enfim, quais são as competências que já existem na equipe. Enfim, você pode pesquisar, perguntar muita coisa que você tenha dúvida na entrevista. Isso mostra que você está de fato interessado na vaga. E depois, que é a fase do depois, você vai aguardar um contato. Bom, você fez a entrevista, estava preparado, agora você vai aguardar um contato. Se não foi feito o contato com você num determinado tempo, 1, 2 semanas, passou um tempo, não fez contato, aí vale a pena você talvez dar uma ligada ou mandar um e-mail e perguntar: escuta, aquela entrevista que eu fiz, como é que foi e tal, para você saber como é que está o processo. Às vezes, a pessoa que decidiria sobre a vaga está viajando, tirou férias, enfim, está resolvendo um projeto mais prioritário, mas você ainda está ali como candidato possível. E às vezes não, às vezes você já foi descartado, mas a empresa não te avisou. Mas é legal você perguntar: poxa, então teve alguma coisa que aconteceu, que eu não fui solicitar, que eu não fui o candidato? Geralmente eles vão dizer que, olha, teve uma outra pessoa que se encaixava mais no perfil, enfim, mas o perfil é muito interessante. Então aí você faz esse contato: legal, então numa próxima oportunidade, né, por favor, já me conhecem e tal, estou à disposição. Então é legal você fazer esse tipo de contato também com a empresa. Mesmo que não tenha dado certo, você abrir uma possibilidade de networking, que é uma coisa muito importante. Então, faça contato, deixa a sua marca, né? Diga que você está ali à disposição, enfim, e que infelizmente se não deu, na próxima, quem sabe, poderá dar, né? E deseja boa sorte à pessoa que foi escolhida. E aí segue a sua vida para aplicar para o próximo emprego. E, por último, a gente queria dizer o seguinte, né? Então, rede social. Rede social é uma coisa que sempre me perguntam: rede social ajuda ou atrapalha o profissional? Eu diria que as duas coisas. A rede social, quando bem usada, ela ajuda. A rede social, quando mal usada, ela atrapalha. Exemplo simples: uma rede social que eu uso e posto lá toda sexta-feira uma foto tomando lá uma bebida alcoólica. No fim de semana também bebida alcoólica. No domingo também bebida alcoólica. Aí na segunda-feira eu vou me candidatar para uma vaga de motorista. Qual é a imagem que vem à minha cabeça, né, quando eu olho aquela rede social daquela pessoa, passou o fim de semana inteiro com bebida alcoólica e está aplicando ali para uma vaga de motorista? Não combina muito. É claro que todo mundo tem seus momentos de lazer, de diversão, mas esse é o grande segredo da rede social. É a frequência com que você usa a rede social e o conteúdo que você coloca. Uma coisa é colocar um churrasco no fim de semana, isso todo mundo pratica. Outra coisa é eu estar o tempo todo associado a uma bebida alcoólica e isso pode prejudicar, por exemplo, a minha imagem se eu estou me candidatando a uma vaga de motorista. Percebe? Do outro lado, imagina que eu estou me candidatando a uma vaga
também de motorista, né, a mesma vaga, e as minhas redes sociais sempre tem alguma coisa sobre trânsito consciente, eu posto vídeos, por exemplo, de evite acidentes. Qual que é a associação que o entrevistador vai ter em relação a isso? Poxa, é uma pessoa que se preocupa bastante com a sua própria profissão, uma pessoa que tenta ajudar. Percebe que é o conteúdo do que você posta e muito da frequência do que você posta? Então, tem que tomar muito cuidado com o conteúdo, a qualidade do conteúdo e a frequência da postagem. A rede social pode te ajudar ou pode também te atrapalhar. Uma coisa que é legal, rede social, é sempre você ter um perfil atualizado, adequado para a rede. Uma rede de trabalho exige um perfil atualizado do que você tem feito na sua carreira. Uma rede social que é meramente de diversão, entretenimento, aí é outra coisa. Mas uma rede social profissional exige uma atualização constante. Que participação que você tem nos grupos, né, na sua rede social de trabalho, por exemplo, você participa ativamente de algum grupo de discussão, de algum grupo de pesquisa, de network, enfim, isso é legal também, você explorar as redes sociais para ter isso. E opiniões sobre o que e com quais fundamentos, é uma coisa importantíssima, hoje em dia cada vez mais. Qual é a opinião que eu expresso nas redes sociais e baseado em o quê? Uma coisa é eu dar uma opinião, outra coisa é eu dar o fundamento sobre a qual foi constituída a minha opinião. O argumento é diferente de uma opinião. Então muita gente posta sobre tudo, né? Sobre política, sobre futebol, sobre a novela, sobre a propaganda, enfim. O pessoal faz muito comentário, mas não coloca a fundamentação dessa opinião ou desse argumento. E isso tem gerado cada vez mais discussão nas redes sociais. Então, cuidado com o tipo de opinião que você coloca, porque se você coloca uma opinião meramente sem uma fundamentação ou sem um argumento muito convincente, isso é muito mais prejudicial do que favorável a você nas redes sociais. Lembra? A rede social vai construindo a sua reputação e isso vai ajudar ou prejudicar a sua empregabilidade. Lembra? Empregabilidade é a capacidade que o profissional tem de se manter empregável, né? Aquela capacidade que o profissional tem de ser recolocado, das pessoas requisitarem. Isso está ligado fundamentalmente com reputação e com competência. Então, use a rede social a seu favor, nunca para te prejudicar. Mantenha a sua reputação. Assim como você é no mundo offline, o mundo real, seja no mundo online. Não queira ter perfis e não queira mostrar o que você não é, ou não queira denegrir a sua imagem de uma forma ruim para te prejudicar. Use as redes sociais a seu favor, com qualidade, né, a constância correta, dentro daquilo que você é, como você se expressa, fundamentado. Isso vai melhorar a sua reputação e, portanto, vai melhorar a sua empregabilidade. Então esses são os pontos essenciais de uma comunicação para boa empregabilidade. E assim, chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre comunicação para a empregabilidade. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de frequentar nossas redes sociais. Até lá!